eu milito muito também em crimes contra a ordem tributária. Enfim, inegavelmente, quando eu vou fazer uma defesa, eu preciso uma suposta sonegação de ICMS. Então, o auditor fiscal, quando vai lá, ele olha livre, se tiver livre. Então, assim, é contabilidade pura. E eu sinto uma falta muito grande do suporte do contador. Me parece, a sensação que eu tenho é que há um certo litígio, vamos dizer, vou usar essa palavra, mas talvez não seja essa, entre o advogado e o contador, para, tipo assim, cara, a gente precisa trabalhar em prol do cliente. E assim, olhando pelo lado do compliance, eu comecei no compliance por conta da advocacia criminal. Eu enxerguei uma oportunidade dentro da advocacia criminal. Olha, o cara, às vezes, ele responde a um crime contra a ordem tributária por uma falha de compliance. E no compliance tributário, é impossível eu fazer um excelente programa de compliance se eu não tiver uma parceria contabilidade e o gestor tributário, seja o advogado, seja o gestor. Tu achas que esse litígio, que é a palavra que eu usei, tem um pouco dessa, eu sou melhor que tu, eu não sou melhor que tu? Porque para mim nunca fez sentido isso. Para mim nunca fez sentido isso. Aí é a questão da valorização das classes que a gente falou inicialmente. Quando tu chega com um empresário e diz assim... fulano de tal, eu acho que a gente precisa corrigir uma situação aqui no TODF, porque isso vai ter um risco na hora de fazer um processo. O contador normalmente vê aquilo assim, pô, o advogado está falando isso vai me dar mal, não vai ficar legal para mim. E o empresário muitas vezes, como é o advogado tributarista que está falando, aquela fala muitas vezes tem um peso muito maior do que o próprio contador. Por que eu estou falando isso? Porque é uma questão histórica, não é tampar o sol com a peneira em relação a isso. E isso influencia muito, e é um papel que a gente quer trabalhar lá no Conselho em relação a isso, do posicionamento. Não é que um sabe mais do que o outro, não é que um entende mais do que o outro, cada um tem a tua área de conhecimento específica e tem que ser tratado dessa maneira como área de conhecimento específica. Agora, a relação que acontece muitas vezes é de um profissional temer o outro. E aí eu vou sair o advogado e o contador nesse sentido. Até pela restrição, às vezes, por exemplo, assim, hoje eu entro numa empresa que eu sou especialista em terceiro setor. Então, quando eu entro para tratar de uma diligência em relação a uma certificação de filantropia ou uma isenção tributária, e é uma área que a maioria dos advogados não militam, o cara já fica com medo na hora de sentar comigo. Pô, se o cara falar um negócio que eu não sei... eu não vou poder responder. Vou passar um atestado de incompetência. E não é entender muitas vezes qual é a área de conhecimento que eu consigo adentrar, que eu não consigo adentrar e equalizar em relação a isso. Então, quando tu fala no litígio, é muitas vezes que cada um fica aqui no seu pedestal, vamos dizer assim, um fica com medo do outro e acabam não conversando. O que acontece na questão do ICMS? O advogado vem, normalmente como é uma tese tributária, uma discussão mais jurídica, uma jurisprudência nova, um precedente que saiu. E o contador fica com medo que assim, pô, eu fiz ali a base tributária aqui de cálculo equivocada, mas às vezes não foi o cara que fez equivocada, é que era aquela legislação que estava vigente naquele momento e ele não tem o cuidado de dizer que tem que mudar, tem que alterar, com medo do empresário pensar que ele fez errado ali num determinado momento.